Que alegria de viver, que tal você tomar um cafezinho com o Guru, aquele cafezinho maravilhoso, só tem coisas boas, o papo é maravilhoso e eu quero falar que a gente está na reta final agora para o meu evento, dia 19, que é o Liberte-se, para você se libertar das suas humilhações, você que sofreu bullying, você que sofreu qualquer tipo de violência mental ou física até. Nós vamos fazer uma palestra no Teatro Santo Agostinho, vai ser a tarde inteira com o Guru, vai ser legal demais, é extremamente transformador, você vai passar por um processo de meditação guiada que eu fiz especialmente para você e é muito, muito, muito interessante. Olha só, vamos ver o vídeo aí de alguns lugares do Brasil que eu já fiz. Várias pessoas passaram por esse método muito interessante. Foi até para a Europa também, a gente teve a primeira vez lá em Portugal. Foi muito legal, é transformador, é incrível e você vai se sentir muito bem. É uma limpeza na sua parte inconsciente, que é onde você não consegue acessar com facilidade. Então são exercícios práticos, vai ter primeiro uma palestra, depois exercícios, você vai adorar. Em qualquer lugar que você comprar, você vai enxergar bem, porque é um evento stadium, então tem degraus assim. Se você comprar na última fileira, você vai estar muito bem. A novidade é a seguinte: o ingresso solidário levando 1 quilo de alimento, você vai pagar a partir de R$ 69,00. Então, não tem mais desculpa para você não ir ver o Guru lá ao vivo, tirar uma foto comigo. O Ale Sherminator vai estar na plateia, o Júnior Legrazzi vai estar na plateia. Então, é um dia de transformação, um dia de evento, um dia de limpeza, um dia de liberdade mesmo para todo mundo ter a livre expressão, né? A espiritualidade absolutamente livre. Então aproveite agora, escaneie esse QR Code ou no link da descrição, porque agora está na reta final. Se você não comprar agora, você vai perder. Coloca lá e finaliza essa compra que você vai ser muito feliz. Esse dia só tem presencial, não vai ter online, só para São Paulo capital, Teatro Santo Agostinho. Vai ser demais. Espero você lá, hein? Vai ser muito legal. Quero tirar uma foto com você. Muito bem. Dado esses primeiros recados, meu querido Alfredo Narras, tudo bem com você? Tudo bem, Guru, tudo bem. Muito feliz de estar aqui com você, sendo contagiado por essa alegria de viver que você transmite. E eu estou à sua disposição, com muito prazer. Que legal. Então, no Paranormal você foi um sucesso absoluto, né? Todo mundo deve ter comentado muito com você, nos lugares, vi você lá no Paranormal. E as pessoas até veem no Paranormal, sabem que tem algum sucesso, mas imagina que é tanto, né? Que é uma coisa assim, é brutal mesmo, né? As pessoas vêm aqui, mudam a vida, e as pessoas chamam para outros podcasts, para dar palestras e etc. Porque o assunto que nós vamos falar aqui é um assunto que interessa a todo mundo que gosta de espiritualidade. Nós vamos falar de Kardec e Chico Xavier. E as pessoas não entendem bem isso. E o Alfredo, ele tem ali, né, um conhecimento, uma dedicação de uma vida, né? Você passou a vida inteira estudando esse tema, falando desse tema, convivendo com as pessoas que ministram sobre esse tema. Eu já vou começar primeiro com a bomba, né? Porque é ali que todo mundo já tá procurando, né? E depois nós vamos conceituar a coisa com mais calma ali. Mas eu sei que vocês estão ansiosos, esperando. Eu quero que você fale novamente, meu querido Alfredo, sobre essa história do filme que propuseram pro Chico Xavier, que uns americanos vieram aqui falar. Queria que você contasse essa história de novo, porque isso é uma bomba. É a maior bomba. Eu considero uma das maiores bombas que eu já ouvi aqui no Paranormal, porque isso muda tudo, na verdade, do que se acredita. É verdade, é verdade. Esse papo com o Chico correu com um grupo nosso, todo presente com ele. Eu tenho a impressão que foi logo em seguida ao programa Pinga Fogo. Tá. Que o Chico estava em evidência, Nossa. tanta coisa, e em decorrência disso é que os americanos, veja bem, naquela época, década de 70, tudo que acontecia no Brasil era, né, era acontecimento mundial, o Brasil estava em evidência, a música, a economia nossa crescendo 10% ao ano, o país era alegre, festivo, apesar do regime, né,
né, aquela coisa toda, mas a população vivia um momento de muita exuberância espiritual, principalmente. E o Chico era o ícone disso. Então, os americanos vinham para cá procurar temas, assuntos que pudessem ser levados para fora, porque tinha garantia de ter uma popularidade grande para esses temas, né? A música nossa fazendo sucesso, o futebol, tricampeão mundial na época. Então tinha muita coisa brasileira que repercutia lá fora. E os americanos vieram aqui investigar, descobriram que tinha as obras do Chico com muita repercussão no meio espírita, no meio espiritualista, era muito admirado. E isso o Chico nos contando assim, de modo privado, né, para um grupo restrito de pessoas. Mas ele tinha o sonho de que as obras que não eram dele, não era pela promoção do nome dele, mas sim pela trazer a espiritualidade levada para o mundo. Não é só para o mercado espírita, né? Era para o mundo. A obra dele é para o mundo, não era para um segmento religioso. E o sonho dele é que essas obras fossem adiante. E eles vieram, os americanos, principalmente da Fox, vieram propor para ele filmar a trilogia dos filmes, a trilogia dos livros de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois Ave Cristo, como épicos romanos, que eram filmes que com certeza fariam um tremendo sucesso. Uhum. Porque se a gente partir do ponto de vista da espiritualidade, os americanos são os novos romanos, eram os novos romanos. O espírito romano migrou, a águia romana migrou para os Estados Unidos. Então tudo que era romano, os americanos adoravam, né? Era uma coisa de penetração na sociedade muito forte. E com certeza os livros do Chico fariam um sucesso estrondoso lá, devido as obras do Chico detalham em profundidade os hábitos, os costumes, as inclinações, a filosofia romana. É muito profundo, né, o que o Chico apresentava nos livros dele sobre o sistema romano de vida. Uhum. E os americanos estavam loucos para fazer uma filmologia dos livros do Chico. E o Chico imediatamente endossou, só que os direitos autorais eram da Federação Espírita Brasileira, da FEB. E a FEB achou que isso não era um assunto para ser explorado pelo cinema na época, achavam que iam deturpar o conteúdo, que a coisa não ia ser como os espíritas gostariam que fosse. Todo esse receio, né? Enfim, esse poder sobre o produto que eles tinham, abrir mão disso, né? Enfim, negaram. E o Chico sofreu muito com isso. Ele confessou para nós, até no dia que nós conversamos, era um grupo muito restrito, mas ele, em lágrimas, falou: eles não têm o direito de fazer isso, não é isso que os espíritos querem. A espiritualidade veio para o mundo, a gente é só um instrumento, não é para um grupo restrito, isso é para o mundo inteiro. Enfim, o Chico sentiu muito, mas também ficou impotente de mudar a situação, uma vez que ele não tinha mais os direitos autorais. Mas eu acho que isso foi um pecado mortal do espiritismo, porque o espiritismo, que tem grande aceitação no Brasil, poderia ter tido o mesmo nível de aceitação a nível mundial. E você vê que até hoje o espiritismo o Brasil é a maior nação espírita do mundo, mas lá fora, só quando vai brasileiro para fora que reproduz lá em grupos pequenos, de centros espíritas muito pequenos, o conhecimento espírita, que para nós é um meio até de sustentação filosófica e meio de você saber viver, né? O espiritismo ensina a gente a viver, principalmente através das obras do Chico, que são muito focadas
no comportamento humano, diferentemente das obras de Kardec, né? Então a gente tem no Chico uma referência, um modelo de vida muito parecido com aquele que Jesus tinha na época dele. O Chico quase que replica o que Jesus fez, naturalmente à moda do século XX, mas com toda aquela exuberância de amor que Jesus tinha. Então, é muito precioso o que o Brasil tem e, infelizmente, ainda está, né, restrito ao brasileiro, aos centros espíritas. E isso tinha que estar no mundo, né? De alguma forma, né, Alfredo, eu acho assim, até uma preocupação, o que vão fazer com isso? Porque geralmente quando você pode pegar o filme lá do Alexandre o Grande, vamos dar uma ideia aqui de um filme que existe. Os historiadores reclamam, eles falam, não, o Alexandre Grande não era exatamente como é retratado no filme. Até aí, num primeiro nível de pensamento mais simplista, assim, eu acredito que até é plausível razão, né? você falar que não. Mas, para você divulgar, ninguém melhor que os americanos para fazer isso. Como eles fizeram o The Chosen, que é para falar de Jesus. Algumas igrejas vão falar, não, isso não é, mas a palavra de Jesus está chegando no mundo inteiro. Se você pegar o seriado de maior sucesso, que é o Breaking Bad, 80 milhões de pessoas assistiram. Esse The Chosen foram 400 milhões de visitas. Então você está divulgando a palavra de Jesus, mesmo que não seja do jeito que alguma igreja A ou B, ou espírita, ou qualquer coisa não queira, mas você está disseminando um conhecimento, né? Então aí que tá o problema do negócio, né? Vamos fazer. Talvez eles coloquem o Chico Xavier do jeito que talvez não quisessem, ou o Emmanuel tão importante quanto era. Eles têm essa preocupação, ela é razoável. Exato. Mas assim, guardar isso numa caverna, para mim parece um pior pecado, né? O mínimo que eu acho que deveria ter sido feito era, olha, pode fazer com a sanção da gente, com a aprovação. Exatamente. Eu quero ver o filme antes dele ser colocado com direito a corte, né? Cláusulas, né? Algumas coisas. Algumas tal. condições, né? Dá para tentar chegar num meio termo. Não vai existir um livro perfeito, um filme perfeito, mas a ideia de disseminar isso e tanto que o Chico Xavier era a favor, né? Com certeza. E porque ele provavelmente, com o grau de mediunidade que ele tinha, ele ia ver quantos corações iam ser tocados, né? Porque não tem, a gente pode falar que tem outras pessoas que fazem filmes interessantes, mas os americanos são os melhores nessa parte. Os roteiristas deles são geniais. São os melhores. Existem filmes cults bons aí que você vê, vi um filme da Espanha, da Argentina, do Brasil talvez, mas o americano sabe fazer aquilo para massificar mesmo, para as pessoas entenderem. Em escala mundial, né? Em escala mundial, é com eles, não tem outra pessoa. Eu sou um filme do Guru do Himalaia, eu ia fazer em Hollywood, né? Se me convidassem, eu ia falar, pode assinar aí que eu quero, porque vai virar um personagem mundialmente famoso. E tem um detalhe a se acrescentar, Guru, que é o seguinte, se você pega os demais livros do Chico, tem livros de Humberto de Campos, que é brasileiro, né? Uhum. Mas Humberto de Campos foi alguém que conviveu com Jesus na época dele. Então é um cara que tem também uma bagagem extraordinária de conteúdo sobre Jesus. Sim. E tem vários livros de Humberto de Campos falando de cenas, participações de Jesus em eventos, de coisas que o público não conhece, não está nos evangelhos. Sim. São coisas que estavam ocultas e que o Chico divulgou. Isso poderia ser assunto para outro filme sobre Jesus, porque dá para construir uma história em cima da bibliografia que o Chico produziu. Sim. E pouca gente se dá conta disso. Poucos espíritas também veem com profundidade o conteúdo das obras do Chico, sobretudo de Humberto de Campos, que fala muito de cenas vivenciadas por Jesus. Então, acho que isso são dívidas que o Espiritismo tem que pagar com o público. Não pode ficar oculto isso como ficaram os apócrifos lá atrás. E se o filme fosse ruim, ele não existiu,
você ia levantar o nome. Existem quantos? Aí você vê o filme do Batman, esse é bom, esse é ruim, aí faz mais um, aí faz. Porque vai levantando o nome. Então você vai Exatamente. sabendo. É marketing, isso é puro marketing. E marketing positivo para vender espiritualidade de primeiríssima qualidade, né? Pô, o primeiro filme ali não foi tão legal, vamos fazer um segundo, um terceiro. Aconteceu isso com o filme do Coringa. O primeiro é legal, o segundo é uma porcaria. Exatamente. Aí ó, mas o primeiro, mas falaram o nome dele lá. E aí iam falar de Chico Xavier, iam falar de espiritualidade, de vida após a morte, de Brasil. E aquela coisa ia ser sendo divulgado. Pelo pior que fosse esse filme, ele ia ser bom. Ia ser Nem uma que fosse franquia, horrível. como você falou, né? Então, daria pra fazer uma trilogia, ou muito mais Muito que mais, isso. muito Seriados e etc. Então, sei lá, né? Tem que revisar isso aí. Mas assim, enfim, estamos aqui dialogando, né? Que é o que a são gente pontos faz. de vista. É claro que tem gente que não concorda comigo, Claro. conosco, mas enfim, eu penso diferente e acho que eu tô tentando traduzir o que eu ouvi do Chico. Não tenho interesse nenhum nisso, né? É coisa que eu senti também, porque eu sentia o que o Chico sentia, então você é obrigado a deixar isso exposto, né? Não custa nada também. Não, é maravilhoso. Você não podia levar deixar de passar essa informação pra gente, porque é uma informação muito legal e ela é tão importante que ela muda todo esse paradigma da coisa da caridade, da divulgação. Então ele queria realmente que existisse um vídeo massivo capitalista, divulgar a história dele e de todas as pessoas que conviveram com ele, que era legal isso. Isso era maravilhoso. Eu não vejo problema nenhum nisso. Você vê que grandes Buda, Gandhi, tantos caras que pertenceram a uma única nação, mas cuja obra foi divulgada para o mundo inteiro de uma maneira não sensacionalista, mas como obra de valor para o ser humano como um todo. Sim. E não tem obra mais humana, mais profunda que as do Chico. Ele era o paradigma do ser humano do futuro, né? Exato. Porque muita coisa que o Chico falou hoje estão acontecendo, tudo está aí. E a gente vai se dando conta, né? Se você pegar os livros de André Luiz, toda a tecnologia relatada nas obras de André Luiz, que eram tidas até no meio espírita como sendo ficção, hoje estão ao nosso alcance, nós estamos usando. Na época de 40, que não tinha ainda televisão, não tinha certo. Os espíritos, o André Luiz já relatava comunicação via televisão no plano espiritual com núcleos instalados na Terra. Né? Naves extraterrestres que só começaram a ser divulgadas a partir da década de 50, na década de 30, 40, os espíritos, através de André Luiz, já comunicavam que tinha veículos astrais que eles subiam, desciam. Eram as naves que já existiam no plano espiritual e que depois passaram a ser vistas pela nossa própria tecnologia, pelo nosso próprio visual de alcance. E tem tantos outros raios de defesa. Nosso lar, por exemplo, tem mecanismos de defesas que tem raio laser, que tem raios eletromagnéticos, que só agora estão sendo usados nessas guerras tecnológicas, mas já eram relatados pelos espíritos há décadas. Então a gente vê que o espiritismo se antecipou em muito à tecnologia atual. O espiritismo que eu falo do Chico, né? Através do Chico. O tempo de Kardec foi completamente diferente, né? Eram outros tempos, outras maneiras de ver a sociedade, então é bem diferente a obra do Chico em relação à de Kardec. Ambas são muito importantes, mas cada uma dentro do contexto da época em que elas foram produzidas. Mas a do Chico tem muito a ver com tudo que nós estamos vivendo agora, né? Então acho que os espíritas precisavam se expor mais, enfim, divulgarem melhor o conteúdo das obras do Chico. Elas ainda estão ocultas, vamos dizer assim.
limitadas por um aspecto de poder dos espíritas em relação à doutrina, a pureza doutrinária. Não, se isso extrapolar o meio espírita vai ser deturpado. Pô, não tem o que deturpar, já está presente, caramba, já está acontecendo. Né? E isso poderia ter sido feito a nível mundial há muito tempo. Enfim, ainda tem muita coisa que estão nos livros que ainda vão acontecer. É só estudar. Né? Então, acho que eu falo como espírita, mas eu sou meio fora da caixa, né? Sim. Eu acho que os espíritas deviam se ater a essa oportunidade de divulgação. Você vê o sucesso que fez o filme Nosso Lar. Não sei se o cinema brasileiro teria condição de fazer um épico com o livro de Emmanuel há 2000 anos. Eu não sei se teria um gabarito para, né, fazer um filme, né, de alcance mundial, porque o livro merece. Quando você vê o livro há 2000 anos, relatando a vida daquela encarnação de Emmanuel como Públio Lentulus, tem cenas ali que são extraordinárias. Né? Por exemplo, você vê que Jesus, ele, apesar de estar no ambiente judaico, entre os judeus, ele foi procurado tanto pelas lideranças judaicas quanto por romanos. O Públio Lentulus, que é o Emmanuel, na época era um senador romano. E ele foi para a Palestina em busca da cura da filha dele através de Jesus. A filha dele tinha lepra. Né? E ele foi procurar Jesus para curar a filha dele. E o Emmanuel teve um contato escondido durante a noite, né, no escuro, com Jesus. E Jesus falou para ele, olha, provavelmente sua filha vai ser curada, mas em função do mérito da sua mulher, a Lívia, não seu. Você pode mudar a sua vida agora, se você quiser deixar o seu orgulho de senador e se tornar uma pessoa humana e transformar o Império Romano em algo acessível aos judeus, que era o objetivo de Jesus, jogar o judaísmo para dentro do Império Romano, enquanto eles estavam brigando ainda. Né? Mas o Emmanuel, orgulhoso, falou, não, o romano é muito superior ao judeu do ponto de vista de poder, né, poder econômico, poder religioso não, mas de poder bélico tecnológico, mesmo, né? Exatamente, tecnológico. Então o Emmanuel se recusou. Só que tem um detalhe. Quando os judeus resolveram crucificar Jesus, a mando do Criador, Javé, o processo de Jesus foi parar na mão do Pilatos, que era romano, era o representante romano na Galileia. No livro isso é muito bem colocado, os espíritas não se atentam a isso. O que acontece? O processo judaico de Jesus foi bater na mão de Pilatos. Na época, no dia do julgamento de Jesus, estava presente no palácio de Pilatos o senador romano Públio Lentulus. O processo de Jesus foi levado para o Públio Lentulus. Então, a condenação de Jesus foi parar na mão do Emmanuel, do Públio Lentulus. Ele podia ter salvo Jesus. Foi ele que sugeriu que, para libertar Jesus, talvez as chicotadas resolvessem o problema, satisfazendo a ira dos judeus contra Jesus. Porque ele chicoteado, um homem humilhado, né, podia ser perdoado pelos judeus. E mesmo assim os judeus não perdoaram Jesus, levaram ele de volta para a crucificação. Mas o Emmanuel teve a chance de salvar Jesus, isso pouca gente sabe. E por isso o Emmanuel está presente na espiritualidade até hoje, entre aspas, pagando essa dívida, porque podia ter mudado o curso da história.
Outro detalhe que está no livro de Emmanuel que ninguém percebe: no dia em que o Emmanuel foi conversar secretamente com Jesus para pedir a cura da filha dele, quando ele viu Jesus, ele era, naquela época, um senador romano, era a maior autoridade romana na Palestina, superior a Pilatos. Um senador romano é muito superior a um governador regional. Então, o Emmanuel era o maior representante do imperador e do Império de Roma na Galileia, era o Emmanuel. E olha, um baita senador romano, com todo o prestígio e poder que ele tinha, quando ele viu Jesus, ele ficou de joelhos. Ele não conseguiu resistir à luminosidade, à luz espiritual emitida por Jesus. Isso está muito bem explicitado no livro Há 2000 anos, mostrando que Jesus não era um homem comum. Ele era um homem iluminado, talvez muito superior a Buda e a todos os outros líderes que já passaram pela humanidade. Ele era uma autoridade espiritual de envergadura muito superior à própria Terra, talvez a toda uma coletividade de mundos que giram aí em torno, a gente hoje sabe que é em torno da capela. Mas Jesus era uma autoridade muito grande. No entanto, até hoje, até mesmo os espíritas procuram reduzir Jesus a um homem comum, a um homem fracassado, a um homem covarde, que não mudou o mundo como era a missão que ele devia ter cumprido. E eu penso que isso é equivocado. Jesus tinha que mudar o homem, para que o homem mudasse a sociedade. A mudança da sociedade não se faz por decreto de cima para baixo. Não funciona, até hoje não funciona. Você vê que os governantes todos introduzem mudanças em favor deles, em favor de manter o poder, né? Nunca é em favor do homem. O homem é um enganado permanente. Então Jesus sabia disso. Ele falou: o único jeito de mudar o mundo é semeando algo novo no coração dos homens. O mundo só pode ser mudado de baixo para cima. E até hoje a gente não compreende isso. A gente acha que Jesus fracassou. Não fracassou. Ele jogou as sementes. Essas sementes estão germinando aos poucos no coração de pessoas como você, como todos nós que procuramos trabalhar pela alegria, pela felicidade humana, pelo um homem mais feliz, né? Um homem mais evoluído. Então, essas sementes foram plantadas por Jesus lá atrás. E pouca gente compreende isso, né? Todo o bem que se faz na humanidade foi fruto dessa luz, dessa semente de luz semeada nos nossos corações por Jesus. Os hospitais, as penitenciárias, porque tudo antes mandava matar, né? Não tinha julgamento, não tinha, né? A justiça era cruel. Os doentes eram jogados nos vales dos indigentes para morrer sem contaminar os outros. Não tinha socorro para ninguém. Essa coisa de trazer os fracassados, os doentes, os aflitos para dentro da sociedade através da cura é obra de Jesus. Não existia isso até o tempo dele. A pessoa ficou doente, joga lá, deixa morrer num vale aí qualquer. Tem salvação. Jesus mudou isso. Não, eu posso curar. Com amor eu curo. Essas mudanças não são muito perceptíveis. Então, eu procuro, a todo custo, valorizar Jesus, coisa que hoje é contracorrente. Tudo está caminhando contra Jesus, infelizmente. Então, eu ainda tento ser o último dos moicanos aqui, tentando, mas não é o nome, como é que fala? A idolatria a Jesus. Não é isso. É mostrar que os homens que estão fazendo o bem estão comprometidos com Jesus. É nesse sentido. Porque tem a semente dele no coração. Legal. Uma belíssima análise ali sobre Jesus. Eu vou aproveitar porque tem uma novidade aqui, que é a imersão multidimensional. Olha só, é isso aí. Se você está se sentindo confuso ou assustado,
Por isso você tem, com as coisas que estão acontecendo no mundo hoje, né? A gente vê tanta coisa ruim, energia, vibração, aí não precisa nem falar das guerras, né? Você tem que participar da imersão multidimensional, que é um encontro Caminho do Ser, realizado pela equipe de terapeutas do CAMA, o CAMA, o Centro de Ancoramento Multidimensional Arcturiano, é isso mesmo, de 8 a 10 de novembro, em Conservatório, no Rio de Janeiro. Atenção, pessoal aí do Rio de Janeiro, dia 8 a 10 de novembro. Durante esse final de semana, você vai participar de vivências, terapias, palestras, meditações e lá também é um dos maiores pontos de avistamentos de OVNIs do Brasil. Se você tem essa curiosidade, vai lá, que tudo vai ser num hotel fazenda incrível, super mega charmoso lá. Muito bacana mesmo. Então, quem vai estar lá também conduzindo essa meditação, esse bate-papo, vai ser o queridíssimo nosso Léo Schnebel, que teve aqui o Arcturiano, né? Aquilo deu uma polêmica, você vai ver ele ao vivo lá no Rio de Janeiro, vai poder tirar foto com ele, é muito bacana. Se você quiser participar dessa experiência única, se inscreva agora aqui, ó, tem o QR Code, tem o link da descrição, use o cupom GURU, que você vai ter um desconto de 15% na sua inscrição. Então vai lá, que é limitadíssimo, é bem poucas pessoas mesmo, então tá com vontade, não passa essa vontade, já compra que vai ser muito legal. Escaneia aqui ou no link da descrição do vídeo, esse curso vai ser muito legal, aproveita para ver o Léo Schnebel lá, que vai ser incrível. Muito bom. Meu querido Alfredo, você já... Eu falei para você falar uma bomba, você falou 3 já, olha só. Então a gente já deixou o capítulo mais interessante ainda, né? O que você pode falar mais sobre Kardec e Chico Xavier? Que, bem como você colocou, tudo depende da parte. A gente nem tá falando que é melhor ou pior, a gente tá falando que são... o Kardec, ele era um cientista, né? Muita gente não sabe disso. Então ele queria comprovações científicas da história. Ele queria, será que... E todo mundo tratou ele lá na França como um malucaço, pelo que eu vi, eu li. Eu vi o filme, li alguma coisa. Não sou especialista que nem você, mas sei alguma coisinha lá. Inclusive a própria... eu não sei qual era a faculdade lá que eles retratam, queriam até expulsar ele, né? Falando, esse cara tá maluco, que negócio de falar com outras pessoas. Aí todo mundo começou a fazer bullying mesmo com ele, chacota, né? E ele foi, eu acho que ele tem um papel de pioneirismo assim, absoluto, né? Com certeza. Não teve... Com certeza. O que você pode falar do Kardec, então, ali, de coisa que a gente pode trazer veja bacana? bem, Kardec, ele quebrou talvez o maior paradigma religioso do Ocidente, né? Até a época de Kardec, vigia o quê? O domínio da Igreja Católica. Igreja Católica e também, depois, antes dele, os protestantes. Os protestantes no século XV, XVI, surgiram os protestantes, mas todos eles seguiam a mesma Bíblia do Velho Testamento introduzida pelo catolicismo. O que significava isso? Que toda a vida humana estava condicionada às leis naturais. Nada podia existir fora das leis naturais. Então, o que diziam as leis naturais? Era aquilo que estava na Bíblia. O mundo foi criado em 6 dias, no 6º dia Deus descansou, né? O homem foi criado diretamente por Deus e as condições em que ele nasce são as condições desejadas por Deus. Então, isso, de certo modo, impedia a mobilidade social. Se você nascia escravo, era escravo. Se você nascia... Isso era isso, não podia mudar, não tinha mobilidade nenhuma, porque era a vontade de Deus. Então, o catolicismo e o protestantismo, de certo modo, conviviam com a mesma Bíblia, com a mesma doutrina do Velho Testamento, né? Quando veio o Iluminismo começou a mostrar, veio, né, o Darwin, a teoria evolucionista das espécies, o mundo não pode ter sido feito em 6 dias, a coisa se estende por um período muito maior. Então a própria ciência foi mostrando que as coisas não eram como a Bíblia falava, que haviam... E um dos paradigmas mais
graves que tinha no Velho Testamento era que não podia se comunicar com os mortos, era proibido. Moisés havia proibido. Quando Moisés desceu da montanha com os 10 mandamentos e viu que o pessoal estava tendo contatos, ele foi lá e proibiu, mandou matar quem contrariasse. Então, a comunicação com os mortos ficou sendo um anátema, uma coisa de bruxaria, de coisa de enganação, de querer enganar os outros com mágica, né? Com mentira. Então era proibido. Até a época de Kardec, comunicação com os mortos era proibido no âmbito religioso. Pouca gente se dá conta disso, do catolicismo e do protestantismo. Aí nos Estados Unidos começaram os fenômenos das irmãs Fox, né, que começaram a ter comunicação através de batidas, etc. Tinha um morto na casa, ele se identificou, comprovou que tinha e tal. Começou a ter. Só que o espiritismo era para nascer nos Estados Unidos. Isso o Chico falou para a gente. E na época do Abraham Lincoln já era para ser institucionalizado. O que aconteceu é que o Congresso americano, de maioria protestante, se baseou no Velho Testamento de que a comunicação com os mortos era proibido e abortaram o processo das irmãs Fox. Então, o espiritismo que era para nascer lá, morreu lá. Uhum. Aí foi para a Europa, Kardec foi chamado para replicar o espiritismo lá, trazer o espiritismo lá. Então Kardec veio como cientista, como um homem muito erudito, muito respeitado, com uma aura de grande professor, estudou com Pestalozzi. Para a gente ter uma ideia do alcance da tarefa do Kardec, o Instituto Pestalozzi era o maior instituto de ensino da Europa nessa época do século XIX. E o Pestalozzi era tido como um gênio da educação, um transformador da educação tradicional, que era aquela catedrática de impor a matéria e tem que saber a matéria dada e nada além daquilo. O Pestalozzi investiu no ser humano. O ser humano ele pode trazer por si mesmo inovações, ele pode crescer, ele pode produzir sozinho, ele pode usar o livre-arbítrio para ser um criador. O Pestalozzi era um gênio. E Kardec substituía o Pestalozzi. Então tinha o mesmo prestígio. Quando Napoleão, as guerras napoleônicas fracassaram na Rússia, o Instituto Pestalozzi deixou de ser uma escola de ensino e passou a ser um hospital para socorro dos combatentes aleijados, doentes, virou um ponto-socorro ali. E a área de ensino ali abortou. O Kardec saiu dali, era o Denis Leon, né, ainda. Foi para a França e introduziu o método Pestalozzi na França. No começo deu certo, tudo mais, ele ganhou muito prestígio e tudo mais, até que ele se interessou pelo problema das mesas girantes. Mas a mesa girante era um fenômeno de lazer. Então tinha um baile lá, nos salões da elite e tal, bonito, aquelas coreografias todas. De repente parava o baile, o pessoal punha uma mesinha, todo mundo ali curioso começava a ver a mesinha, usar o alfabeto para mandar mensagem para o pessoal da corte que estava ali assistindo aquilo. E o Kardec não queria saber disso, mas ele foi lá para ter, né, um amigo dele levou. Ele achou, não, aí tem um fenômeno por trás que precisa ser estudado. Aí ele trouxe o mecanismo para as salas de estudo dele, começou a estudar e daí veio a produção. Quando você lê a obra do Kardec, você vê que ele fez todo o questionamento do Livro dos Espíritos para os espíritos, ele fez perguntas para os espíritos, todas elas baseadas na Bíblia, no Velho Testamento principalmente. Então você vê que o Kardec tinha ele trouxe o espiritismo, mas ainda não era espírita. Percebe? Não tem muito conteúdo de Jesus, ele só questionou de Jesus o que ele alcançou ver no Evangelho, mas ele não entrou na vida de Jesus, no que Jesus
falou diretamente para os apóstolos, enfim. O Evangelho mesmo, Kardec não trabalhou muito em cima. Produziu lá o Evangelho segundo o Espiritismo, em cima das questões morais que Jesus deixou que se escrevesse. Mas o objetivo de Jesus não era só trazer um paradigma moral para a humanidade. Acima de tudo, Jesus queria ensinar o homem a viver, a produzir, a criar, a ser independente, a ser autônomo. Pouca gente percebe isso no Evangelho de Jesus. E o Kardec passou por cima disso. Ele ficou no aspecto filosófico, as leis morais. Né? Se pegar as leis morais que estão no Livro dos Espíritos, são os 10 mandamentos do Velho Testamento, replicado de uma maneira que ele, para escrever, é maravilhoso, é brilhante. Até hoje ele é assim, é um gênio. Né? Então, o Kardec se ateve muito mais ao que estava na Bíblia. Quando você coteja, e ele quebrou paradigmas da Bíblia, foi esse o grande... Ele foi um titânico, um gênio, né, de conseguir, com argumentos não só filosóficos, mas científicos, quebrar toda aquela estrutura do Velho Testamento, de que o mundo é feito em 6 dias, que não pode ser mudado, o mundo foi feito perfeito, não existia evolução, enfim, toda essa característica de coisa feita toda de uma vez, Kardec quebrou tudo isso. E como é que dizia a Bíblia? O homem tem uma única vida, o espírito é criado no momento da fecundação e depois da morte o espírito continua sem reencarnar, esperando o juízo final para ser julgado. Se ele foi bom, vai para o céu, se for ruim, vai para o inferno ou purgatório. Então não tinha opção. As escolhas são muito limitadas na Bíblia. E o Kardec quebrou isso com a reencarnação. Então, você depois que morre, você evolui através de outras vidas. Você resgata o mal que você fez em outra vida, o processo evolutivo é infinito, você vai chegar a um grau de luz, de luminosidade espiritual que ele, Jesus, tinha. É isso que era o objetivo. Mas a luz de Jesus é algo alcançável pela vivência, não só pelo conhecimento. Kardec não percebeu isso, talvez. Kardec se ateve, não, você adota essas leis morais, você está feito. Não precisa se preocupar com mais nada. Quando você vem para a obra do Chico, não, é o comportamento que muda. É a sua maneira de viver que muda tudo. É a aplicação do Evangelho na sua vida pessoal que você muda o mundo. Quando você muda o ambiente em torno, você muda a sua família, você muda, né, tudo que está em torno e você muda o mundo. À medida que outras pessoas vão mudando, isso muda o mundo. Então, essa mudança, ela é feita, os espíritas chamam isso de reforma íntima. Mas a questão da reforma íntima é muito mais séria do que as pessoas pensam. A reforma íntima implica em você saber que você tem uma partícula do Criador celestial dentro de você, não do Criador material. O Criador material criou o DNA, que faz com que o corpo físico evolua através da evolução do DNA. Hoje a gente sabe disso. André Luiz já falava isso. Né? Você pode mudar a sua fisiologia mudando a sua maneira de sentir e de pensar. Você muda o seu DNA. E isso hoje tá muito claro, né? Mas na época do Chico ninguém sabia disso. Né? Mas essa gestação do corpo físico e da alma, ela é inerente ao contexto desse mundo, desse universo que a gente vive. Além disso, tem uma partícula que vem de uma outra realidade completamente fora desse mundo físico, que está dentro de nós. E essa partícula divina, ela funciona como intuição nossa. É a nossa intuição. Intu, está dentro de ti. É o amor em você. É o amor do Pai Celeste em você. Ela funciona como uma intuição.
Quando você está diante de uma decisão difícil, de um problema maior, o que acontece? Você tem duas opções. Ou você segue a natureza humana e briga pelo que você acha que tem direito de ter, ou você usa a vingança como forma de justiça, ou você, enfim, usa o poder que você conseguir usar para eliminar os seus inimigos, você briga, né? Quando você não age no primeiro impulso, naquela atitude de confrontar no primeiro momento e deixa que a sua intuição ressalte o que você deve fazer, aí você tem condição de se abstrair do problema, de perdoar o seu inimigo, ter pena do seu inimigo, do cara que precisa te humilhar, te ferir para se sentir grande. Você tem outros recursos, que são recursos da alma, que você usa diante dos problemas, que te dão uma superioridade moral muito maior em cima das pessoas. Só que isso não é fruto do conhecimento apenas, tem que ser fruto da vivência, você tem que fazer isso na sua vivência pessoal. Então você tem que sair do seu comodismo, da zona de conforto religiosa, enfrentar o problema aí fora e agir como você agiria dentro da sua religião. Aí que está o grande lance da vida, né? Então eu penso que a gente está tendo esclarecimentos novos que nos permitem fazer escolhas diferentes daquelas que nos foram ensinadas para tomar atitudes inusitadas, inesperadas, novas, que mudam o mundo. É nesse sentido que eu acho que a gente tem que enxergar as opções que a gente tem. Aí sim, você usa o esclarecimento para enxergar, mas tem que ter atitude, né? Muito, muito, muito bom. É realmente uma palestra aqui que a gente está tendo aqui com o Alfredo Narras. Eu quero também dar uma dica do curso Harmonia Cósmica da minha amiga Suzy Maria. Ela já esteve aqui no programa. Se você quer aprender tudo sobre frequenciamento de campo, para você melhorar a sua intuição, você não precisa ser médium. Não precisa. Você vai usar no seu trabalho, você vai usar na sua casa, com o seu filho, com a sua filha, com quem você quiser, com o seu marido, com sua esposa. Tem o cupomzão de desconto do Guru aqui para você fazer esse curso, que ele vai ser dado online, de qualquer lugar do mundo você pode fazer ao vivo. Tem lição de casa e eu garanto que se você fizer, você vai aprender a frequenciar. Não houve um aluno que saiu desse curso da Suzy Maria sem o resultado. Então é aquele curso que eu tenho honra e glória de falar, porque as pessoas que fizeram, minha mãe fez, meu irmão fez, meu primo fez, e todos eles saíram 1000% satisfeitos com o curso de frequenciamento da Suzy Maria, que é uma grande médium brasileira, e ela vai ensinar a você que não tem mediunidade nenhuma, ou que tem alguma, a conseguir dominar essa técnica do frequenciamento, que é muito incrível. Então aproveite o desconto aqui, cupom é GURU, vai lá que você vai se dar bem, que é legal demais. Meu querido Alfredo, quero receber o seu livro aí da sua mão, vamos ver que livro é esse aí, maravilhoso. Guru, esses dois livrinhos aqui, eu escrevi já há algum tempo, ele não está mais em livraria nenhuma. Ah, não? Eu tenho um estoque em casa, aí, uns 100 livros dele, que eu estou disponibilizando. Se alguém se interessar, me manda um e-mail. Tá, aqui ó, A Árvore da Vida, esse aqui é a Introdução à Revelação Cósmica, volume 1. Esse aqui é o volume 1. Este aqui é a Árvore da Vida, Revelações gradativas do cristianismo. Olha só que interessante, esse aqui é o volume 2, então o 1 aqui, o 2 aqui. Então quem quiser isso vai entrar em contato com você por e-mail? E-mail, alfredonarras@gmail.com. Tá, então ó, Alfredo Narras é com H, o Narras, não é com R não, tá? Só para o pessoal, é Narras, né? Senão todo mundo escrever errado. Manda lá, alfredonarras@gmail.com, solicitando o livro. Aí como é que é? Tem um valor? Eu tem acerto com a pessoa. Eu tenho um preço aí para pagar o custo e o correio, mas é algo acessível. Acessível. Não tem. É só mandar um e-mail que a gente conversa. Não, legal demais. Então, ó, tem o Árvore da Vida 1,
Um é o Velho Testamento, o outro é o Novo. É o Novo. Interessante isso aqui. E um pouco do que nós conversamos aqui tem nesse aí. livro, tá? Aí está mais detalhado, mais aprofundado. Né? Claro, olha, bem legal aqui, né? Então, tem aqui, ó, focos de discussão teológica entre os cristãos originais que ficam ocultos nos livros apócrifos, redescoberto em meados do século XX. Ali, então, tem bastante coisa que é oculta, né? Você que estudou a vida inteira ali, né? Olha só. Eu estou tentando fazer parte desse movimento de tirar o que está oculto e deixar exposto, né? O mundo precisa disso. Aqui está falando aqui que tem participação do Jean-Val Elan, então, aqui nesse livro aqui, o volume 1. Então, aqui, ó, os apócrifos associados à revelação cósmica trazidos por Jean-Val Elan, de acordo com os mais avançados conhecimentos científicos de cosmogonia da atualidade, ó. Legal. Guru, eu tenho uma convicção pessoal pela intimidade que eu tenho com o Jean-Val Elan. Uhum. É uma posição pessoal minha, isso ninguém precisa acreditar, mas é uma convicção que eu tenho, eu sei que é. Uhum. O Elan é o Kardec, encarnado atualmente, para continuar a revelação espiritual agora como uma revelação cósmica. Ele está continuando a obra dele. Se você olhar a redação do Elan e cotejar com a redação do Kardec, é uma sequência da outra. É o mesmo modo de escrever, a mesma forma de construir as ideias, é o mesmo estilo de escrita, a erudição, a persuasão no sentido de convencer através da persuasão e não da afirmação. Isso é característica do Kardec e do Elan. Ele persuade a pessoa de que o que ele está falando é verdade. Uhum. Né? É diferente da gente que tem essa pressa de que a gente já afirma sem muita convicção, mas a gente estudou, então está se baseando na autoridade de outro. Né? Uhum. Eu afirmo muita coisa, mas com base na autoridade do Chico, na autoridade do Kardec, do Elan, que eu sei que eles têm autoridade moral para falar o que falam. Sim. Então eu sou, digamos, um discípulo, eu sou um aprendiz, porque eu estou diante de mestres. Mas não são a mesma pessoa, não. É impossível Kardec ser o Chico, não tem como. Tá. Não tem como. O Chico é discípulo direto de Jesus, o Kardec é discípulo da filosofia mundial, de Platão, ele é a reencarnação do Platão e de outros gênios da codificação da ciência e da filosofia humana. Então, outro personagem. Talvez não dê para cotejar quem é maior ou quem é menor, não é nesse sentido. Uhum. Cada um quebrou paradigmas de construção mental diferente. O Kardec quebrou paradigmas mentais. O Chico quebrou paradigmas afetivos, sentimentais. Os dois são muito importantes. Você não navega na espiritualidade sem as duas asas, do conhecimento e do amor. E cada um desses personagens, Kardec e Chico, quebraram paradigmas nessas áreas, da inteligência e do sentimento. Meu modo de pensar. Não, bem interessante, bem legal. Eu lembro que eu tinha conversado com você, assim, aqui no sofá do estúdio mesmo, você tinha falado que o Jean-Val é um dos grandes espiritualistas que estão vivos, né? Você a maior mente atualmente encarnada é ele. Pode ter... Certeza. Pode pesquisar, mas não vai achar nenhuma mente maior, não. Na verdade, o Alfredo, eu acho que acontece assim, pode até ser, mas enquanto ele estiver vivo, ninguém vai falar isso, não é? A pessoa precisa morrer para depois todo mundo, vamos sair correndo atrás. E com o Chico Xavier, graças a Deus, não aconteceu isso, né? Ele acabou sendo vangloriado até em vida, devido à proporção muito absurda de tudo que ele fez, assim, era muito... E tanta gente queria desmascarar, até que você falou do Pinga Fogo, que inclusive foi o programa com maior audiência da história da televisão. Não foi nem a Copa do Mundo, que poderia ter sido aqui no Brasil, né? Que seria a Copa do Pelé lá dos anos 70, que eu acho que foi o maior evento esportivo até hoje na Inglaterra. Fizeram uma pesquisa, eu achei muito interessante, né? Do Guinness, e falaram assim, qual foi de tudo que já aconteceu no esporte, o que foi o mais incrível que já foi visto na humanidade?
foi a seleção brasileira dos anos 70, que era o Pelé, e eu não vi porque eu nasci em 82, mas eu ouço disso até hoje, que deve ter sido um fenômeno. Eu vivi esse momento. Era glorioso, foi a glória, né? foi muito Não, a bonito. glória e o Chico Xavier conseguir superar essa audiência com o Pinga Fogo. Incrível, né? É um negócio. E nós, do Paranormal, também, isso eu vou fazer uma revelação aqui, a gente quer recriar o Pinga Fogo. Uau, que Fazendo parabéns. o Pinga Fogo à nova geração. Fantástico. A gente poderia Grande colocar iniciativa, hein? Jean Val Elan, as pessoas que vieram aqui que a gente gosta, para ser sabatinado na frente de um público, né? E de forma livre, para as pessoas poderem perguntar, fazer perguntas pela internet, sem ter vergonha de nada, porque todo mundo acha que tem que ser muito preparado para fazer isso. Na verdade, a espiritualidade é do povo, é de todo mundo, é de quem está livre. vendo a internet, a TV, quem está na rua. É tranquilo, né? Que eu vi que você lembrou desse grande, o maior programa de todos os tempos, né? Tinha cientista, tinha teólogo, tinha tudo ali. E o Chico Xavier foi só respondendo ali, não tinha como, né? Era uma mente assim ultra avançada, né? Não tinha. Ele já falava dos corações que iam ser construídos com coisas sintéticas. Nossa, tanta coisa que ele falou que começou a acontecer e coisas que nem. Uma das coisas que me chamou muita atenção, até eu queria perguntar para você, é dessa comunicação que tanto falam de um suposto telefone que iria existir com astral. Eu acho que ele falava alguma coisa sobre isso, Sim, né? E o telefone toca de lá para cá. É quando eles querem que a gente responda é que eles trazem a comunicação. Será que vai haver um dia que a gente vai ter isso? A gente vai se comunicar com os mortos? Já existe, né, Guru? Já existe. Até um telefone mesmo? Mais que telefone, a televisão, computador, aliás. Né? Se você pegar os trabalhos feitos pela Sônia Rinaldi, de comunicação com transcomunicação, é uma pena que ela deixou isso restrito sob é aquele problema. Mas o mesmo problema que a gente comentou aqui. Mas esse método ele vai ser aperfeiçoado e vai vir por outras. Eu sei que nos Estados Unidos existe já mecanismos de comunicação artificial. A inteligência artificial vai cumprir esse papel, que os médiuns não cumpriram. Aliás, Jesus falava isso, né? Se os homens não falarem, as pedras, né, falarão. As máquinas vão falar. Não, mas assim, eu até entendo da Sônia Rinaldi, tem outros exemplos que eu dou. Eu digo para todo mundo, assim, para eu pegar aqui o meu telefone, alô, posso falar com alguém morto, assim, uma coisa comum que tem nas lojas. Liga o seu computador numa certa frequência. E vai lá. Oi, atende aí que preciso falar com você. Pô, que loucura, né? Legal. Deixa eu dar essa última dica aqui também do mapa astral do Otávio Leal. Esse eu fiz. E eu recomendo que você faça pro seu filho. Eu fiz pro meu filho que tem 7 anos e é impressionante como funciona, porque você vai receber um áudio de aproximadamente 3 horas com tudo exatamente que você tá perdidaço na vida, fala, ai, guru, não vai pra lá, o dinheiro não vai, a parte amorosa não vai. Faça um mapa astral. O mapa astral é incrível, é preciso, é utilizado há milênios. Todo mundo faz o mapa astral. Por que você não faz? Então aproveita que tem pagamento facilitado, aproveita que tem cupom de desconto e você vai fazer o seu mapa astral e vai ganhar o curso de brinde. Comprando o mapa astral, você ganha o curso Faça Dar Certo, com 40 aulas online. Vai ser maravilhoso, você vai ficar super feliz, porque o mapa astral eu anuncio com todo orgulho, porque o Otávio Leal faz isso há mais de 35 anos, das grandes estrelas. Só falta você fazer o seu, que você vai se dar bem. Sai desse limbo aí que tá a sua vida com o mapa astral do Otávio Leal. Meu querido Alfredo Narras, foi incrível, a gente colocou várias bombas aqui na mesa, esse programa é mais curtinho, né? Mas vamos fazer mais com certeza ali, porque você tem muito conhecimento, então só tenho que agradecer a sua coragem, né, de vir aqui. Hoje, aqui é a televisão, né? Antes era a televisão lá que a gente conhecia, né? Que até o Chico Xavier ficou famoso na televisão. Acho que foi na Tupi, né? Que foi esse programa, que depois a Tupi acabou virando outra televisão e tal. Hoje em dia todo mundo conhece a Globo, apesar de ela já não ter mais a força que teve ainda, é um grande meio de comunicação. O YouTube,
o Instagram, o TikTok e todos os outros, aí você apareceu lá, figurou na televisão mais moderna, né? Até o Chico fala, eu já vi na própria internet que ele falava o que é multimídia. Nos anos 80 ele falava sobre isso, que alguém falou para ele. E aí, meu querido Chico Xavier, nós estamos aqui, ó. Eu estou com a multimídia na mão aqui, ela existe de verdade. Então, você tinha toda a razão. Aqui, ó, eu tenho uma câmera, aqui eu tenho uma televisão, aqui eu tenho um gravador, eu tenho uma máquina fotográfica e eu sou um ciborgue, porque eu carrego 256 gigas no meu corpo aqui. Incrível, né? Eu sou um ciborgue. E qualquer disso aqui vai estar dentro da minha cabeça, hein? Não vai demorar muito, a gente vai ver isso já. Não é verdade? Verdade. Parece brincadeira, mas é verdade. A gente não vive mais sem o nosso acoplamento cibernético aqui, né? Isso aqui é um livro, isso aqui é uma máquina de fotografia. Se você falasse isso nos anos 80, meu Deus, tinha fita cassete, VHS, era impossível, só ele. E ele falou de multimídia, tem um vídeo dele falando. Graças a Deus tinha televisão já, né, para ter uma gravação boa, já tinha áudio bom. Imagina pessoas que falaram coisas que não foram gravadas, né? Deve ter ficado um buraco aí no meio dessa coisa. Então, só para agradecer toda a tua alegria de trazer isso, e você espalhou e semeou muitas coisas boas. Aí eu queria que você deixasse suas palavras finais, se você quiser deixar algum contato outro ou falar de alguma coisa, fica à vontade aí. Guru, eu só posso agradecer. Eu acho que você facultou uma oportunidade que eu gostaria de ter tido, sinceramente, porque certas coisas que eu vivenciei junto com essas personalidades, tanto o Chico quanto o Elan, e eu te privo da intimidade desses seres, eu aprendi coisas que talvez não estejam, né, no alcance público. Então, essa oportunidade que você faculta da gente abrir o coração aqui, eu fico extremamente honrado e feliz, só tenho que agradecer. Muito obrigado pela oportunidade e aí, quem sabe, numa outra chance a gente tem o prazer de estar juntos novamente. Com certeza. E parabéns pelo seu programa, por alcance que vocês estão tendo, merecidíssimo. Olha, tenho orgulho de estar aqui, viu? Eu não mereço, mas fantástico. Merece sim. Se está aqui é porque tem um bom motivo. A gente faz aqui uma triagem bem interessante e o Alfredo Narras eu considero com certeza das pessoas mais corajosas que veio no Paranormal quebrar um paradigma imenso, que é o YouTube. Ele pode sim ser considerado um objeto de estudo, porque antigamente era só considerado o livro. Agora, como nós temos, antigamente você tinha o videotape, o YouTube você pode voltar. Então, o conteúdo do Alfredo Narras é tão denso, é tão interessante que você pode voltar e ouvir de novo. Então, serve sim de objeto de estudo para você entender, olha, o que ele está falando aqui faz sentido. Então, aí você vai comparando, vai vendo seus livros, ouça de novo essa palestra, né, que foi dada aqui por ele, porque é muito interessante. Então, para mim, só resta dizer para vocês se inscreverem nesse canal, tomar um cafezinho com o Guru é muito legal, aqui sempre só os melhores. Gratidão sempre. Ficamos por aqui, até a próxima. Muito obrigado por tudo, até lá.